Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna e esse é o Jornal da Fono. Boa tarde. Licença. Por favor, só quero passar aqui, tá? Licença. Desculpa. Hoje vamos falar sobre as bases físicas da fonação. O aparelho fonador, conjunto de órgãos responsável pela fonação, baseia-se em uma fonte de vibração ligada a um sistema ressonador, sendo a laringe a fonte de vibração e o trato vocal o sistema ressonador. Falar é um ato motor. Na fala, é preciso estimular o ar contido no trato oral respiratório, ou seja, o ar contido no pulmão, traqueia, laringe, faringe, nariz e boca. Ao falar, praticamos movimentos nessas regiões e os sons da fala devem ser produzidos sob forma de corrente contínua. A corrente de ar proveniente dos pulmões é responsável pela força utilizada na produção do som da fala. Durante o tempo em que falamos, parte do trato vocal é comprimida e impossibilita que o ar escape, aumentando a pressão de ar na traqueia. Essa pressão é o princípio fundamental do som da fala, que se resultam de variações de pressões do ar ou variações. Na fonação, a laringe desenvolve essa função pela vibração das pregas vocais. Agora vamos falar com a Mariana, que vai falar um pouco sobre a laringe como fonte sonora. E sobre as bases físicas da fonação, é importante falar também sobre a laringe como fonte sonora. O retorno das pregas vocais à posição original ou de equilíbrio não se deve à resistência glótica, mas também a um fenômeno físico chamado como efeito Bernoulli, homenagem ao Bernoulli, matemático suíço do século XVII. A lei da aerodinâmica formulada por Bernoulli pode ser enunciada da seguinte forma: a velocidade do fluxo de um gás ou fluido através de um tubo é inversamente proporcional à sua pressão nas paredes do tubo. Ou a velocidade é máxima e a pressão mínima no ponto de maior construção do tubo, ou a densidade multiplicada pela metade do quadrado da velocidade e pela pressão é uma constante. Isso significa que, aumentando a velocidade, a pressão diminui. Para aplicar o efeito Bernoulli na fonação, imaginemos as pregas vocais quase aproximadas. No instante em que uma corrente de ar é liberada pelos pulmões, o aumento rápido da velocidade de ar quando as cordas se abrem, resultando uma queda abrupta na pressão e no consequente efeito de sucção que propicia o novo fechamento das pregas vocais. Obrigada, Mariana. Agora vamos falar com o Arthur, que vai falar sobre as variações da frequência na laringe. Certo, Bruna. Vamos falar sobre variações de frequência na laringe. Mas antes disso, preciso explicar o que é frequência fundamental. A frequência fundamental é a frequência sonora da voz falada. A frequência fundamental, ela tem três aspectos, que é a frequência glótica, a frequência de primeiro harmônico e a frequência de onda complexa. A frequência glótica ela é definida pela vibração das pregas vocais. A frequência de primeiro harmônico é a ressonância dessa frequência glótica na laringe. E a frequência de onda complexa, que é a construção das ondas sonoras na laringe, que define o timbre ou textura vocal. Por exemplo, um Lá 440 num piano vai soar assim. E um Lá 440 num violino vai soar. A frequência fundamental possui um intervalo mais ou menos de 1/8. Uma pessoa falando chega mais ou menos 5 tons abaixo ou 5 tons acima. A frequência fundamental média masculina chega de 50 Hz a 150 Hz. A frequência fundamental feminina chega de 150 a 250. E a frequência fundamental infantil chega acima desses 250. A frequência fundamental de uma pessoa é definida por aspectos anatômicos, como massa, comprimento e tensão das pregas vocais. Quanto maior a massa e o comprimento das pregas vocais, mais grave será a frequência fundamental dessa pessoa. E ao contrário, quanto mais tensa, mais aguda será essa voz. Funções da vibração da laringe na fonação é um assunto trazido pela Ingrid. É com você, Ingrid. Então, Bruna, as funções da vibração da laringe na fonação é tornar os sons audíveis. Sabemos que o principal objetivo da fonação é a comunicação entre as pessoas, e o seu primeiro requisito é que os sons estejam audíveis. O fator decisivo para que isso ocorra é a amplitude da onda glótica relacionada à frequência. Agora nós vamos falar da intensidade da voz, que tem 3 fatores. São eles: pressão de ar subglótica, quantidade de fluxo aéreo e resistência glótica. A área da frequência fundamental na fala depende do falante, ou seja, homens usam uma faixa mais alta
crianças uma faixa mais baixa e mulheres uma faixa intermediária. E em função disso, nós temos a seleção vocal. A característica da laríngea se relaciona com diferentes fonemas e contrastes. Quando falamos, emitimos consoantes chamadas de surdas, como P, T e K, e consoantes sonoras como B, D e G. Vimos que na fala acontecem mudanças na forma glótica, que varia entre frequência e amplitude, e isso interfere diretamente no que chamamos de qualidade vocal. A constituição harmônica dessa onda também vai variar de acordo com fatores físicos que interagem nas pregas vocais, produzindo vibração na altura do som laríngeo. Os músculos da laringe, por onde ajustamos esses fatores, são por onde introduzimos emoção na fala. Quando damos a uma voz um adjetivo tenso ou relaxada, vemos que ela decorre da alteração física das vibrações das pregas vocais. Apesar de carregar várias informações importantes, porém, as informações linguísticas e a maior parte da impressão da voz são provenientes das mudanças colocadas no seu trato vocal, que é o poderoso sistema de ressonância da fonação. Para encerrar as bases físicas da fonação, vamos falar um pouco sobre espectrografia acústica com a Nadiele. Então, Bruno, na espectrografia acústica, a análise do som das falas é realizada com equipamentos chamados espectrográficos, que oferecem um registro gráfico das alterações de frequência e intensidade da onda complexa emitida pelo falante. De acordo com Pinho e Camargo, o Laboratório de Análise Acústica da Voz detalha a sua produção em função dos parâmetros da natureza física, especialmente a frequência, a intensidade e a duração, tendo a espectrografia acústica um papel fundamental na área. Padrões de representação da espectrografia acústica incluem espectrogramas, traçados de forma de onda, espectros de longo termo. Ainda na análise global da voz, podem ser empregados métodos qualitativos como a emissão prolongada da vogal A, isolada ou encadeada, em uma sílaba ou trecho de fala espontânea, nos quais serão avaliados os seguintes parâmetros acústicos: frequência fundamental média e seu desvio padrão, medidas de perturbação em torno da frequência fundamental, extensão vocal, faixa de intensidade dinâmica e fonetograma. E esse foi o nosso Jornal da Fono. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva no nosso canal e até mais. Licença. Desculpa, tô passando. Licença. Obrigado. Dá licença.